Vencedores do Oscar 2016. Mais uma vez nós acompanhamos aí essa premiação que já é tarimbadíssima e desperta a curiosidade principalmente de muitas pessoas que estão começando a acompanhar cinema a partir de agora, de um ano para cá, de 2, 3 anos, é bem verdade. Eu digo isso porque eu tenho muitos jovens que me acompanham aqui no canal e é sobre isso realmente que eu gostaria de estar focando neste vídeo, né? Fazendo alguns comentários bem simples, é bem verdade, principalmente para a molecada que está começando a acompanhar hoje aí o que é cinema, entender onde eu estou querendo chegar. Eu não sou nenhum expert, por exemplo, como Rubens Evaldo Filho e outros mais, eu sou apenas um cara que gosta de cinema e quer manter aqui nesse canal uma conversa com vocês, pois desde que eu comecei o Cine Bobagens e Videotapas, eu sempre deixei isso muito bem claro. O intuito do canal é fazer amigos. Mas, anyway, começando a falar sobre a premiação que nós vimos ontem. Antes de eu falar dos premiados, se esse mereceu, aquele não mereceu, o que eu fiquei muito chateado não foi a Glória Pires, tem um vídeo falando sobre ela aqui, mas foi em si a festa, né, que parece que a cada ano que passa ela está sendo muito empobrecida. Houve uma preocupação exagerada em querer rebater aquela questão do Oscar branco, por exemplo. Colocaram um negro para apresentar, o Chris Rock, onde muitas vezes ele exagerou com piadas que para americanos são engraçadas, mas que para nós brasileiros e talvez pessoas de outras nacionalidades não dava para sacar de imediato, não dava para você entender exatamente, principalmente para quem não acompanha seriados, filmes americanos, etc e tal. E eu achei a festa muito empobrecida, principalmente pelos shows que foram apresentados. Esse ano vi algo assim, bem além de enxuto, resumido, que não chamou minha atenção em nenhum aspecto. Como eu disse ainda há pouco, eu acho que os caras se preocuparam muito em enxertar aquele teor de satisfação para a comunidade negra americana e por todo mundo, e se esqueceram principalmente de dar aquele glamour todo que nós já estamos acostumados a ver, pelo menos há 10 anos atrás, que a coisa realmente funcionava de uma forma mais ampla. Eu não vou ficar falando categoria por categoria, mesmo porque eu acho que vai ficar um vídeo muito cabeça. E não é todo mundo, por exemplo, que entende, né? Eu mesmo sou um profundo conhecedor, apesar de eu mexer com edição de vídeo, mas para falar sobre mixagem de som, sobre melhor montagem, etc e tal. Mas a verdade é que Mad Max simplesmente começou apavorando a noite, vencendo 6 Oscars dentro dessas categorias mais técnicas, né? Essas categorias que incluem precisamente toda a questão de edição, montagens e figurinos por aí afora. Quando eu comecei a observar, eu pensei comigo de imediato, vai ser escolhido como o melhor filme, como muitos nerds principalmente estavam esperando e torcendo pelo George Miller. Mas a partir do momento que a coisa começou a desenrolar, eu deixei totalmente de lado as expectativas por Mad Max e esperava verdadeiramente que o regresso seria o vencedor. Porém, antes de nós chegarmos nessa parte, eu gostaria de comentar o Mark Rylance, que acabou levando a estatueta como melhor ator coadjuvante. Todo mundo comentou, puta, mas eu não esperava que esse cara ia ganhar, e isso, aquilo, etc e tal. Quando eu fiz o vídeo fazendo a análise do filme Ponte dos Espiões, eu acabei falando sobre isso e eu disse exatamente que o cara era um grande merecedor. Se você está duvidando do que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e vou colocar agora um trechinho do que eu falei em outubro do ano passado. Isso, quando é nos apresentado o personagem do Rudolph Abel, interpretado pelo Mark Rylance, que faz o tal do espião soviético, já logo de cara ele consegue nos conquistar dentro da trama. A atuação do ator é extremamente espetacular, me convenceu ainda mais que a do Tom Hanks. E a partir daí que ele vai conseguir realmente prender você dentro dessa história de espionagem, nos mostrar realmente como os soviéticos trabalhavam, de uma maneira muito fria, muito peculiar. Eu classifico a atuação do Rylance como algo assim que é digna de um Oscar realmente. Se vocês perceberem, durante toda a trama, não é só no início ou num ponto do filme ou outro que ele consegue ser brilhante. Não, ele consegue fazer você se identificar. Bom, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Eu me lembro que na ocasião, inclusive, teve
uma pessoa que discutiu comigo nos comentários, quando falou onde já se viu, né? Você tá falando que um cara desse aí roubou a cena do Tom Hanks, que ele foi melhor que o Tom Hanks no filme, etc e tal. Bom, acredito que a resposta está aí. Bom, quanto à questão de melhor atriz coadjuvante, era barbada. Todos já esperavam com que a Brie Larson realmente pudesse levar dentro da atuação em O Quarto de Jack, nem mesmo pelas outras atrizes que estavam concorrendo ao prêmio esse ano. Melhor diretor, Alejandro González Iñárritu. Eu esperava de verdade que o mexicano ia levar pela segunda vez. Estava até conversando com um amigo meu há 2 semanas atrás, ele me dizia que achava injusto que o cara fosse levar, etc e tal. Existem pessoas que dizem também que o cara é arrogante, que ele é muito pretensioso, porém a prova está aí. O cara fez um belo trabalho no Regresso, mereceu, e se o cara está sendo um pouco arrogante ou pretensioso, não que ele pode, não vamos usar exatamente essa expressão, mas talvez seja uma forma dele estar demonstrando realmente que ele conhece da coisa. Melhor ator, eu dizia durante algumas semanas atrás, conversando com alguns amigos que gostam de cinema, que se ele não levasse, com certeza, ou ele desistiria da carreira, ou ele passaria a fazer apenas filmes com o Tarantino e até mesmo com o Robert Rodrigues, né? Ou seja, aqueles filmes bem Bs mesmo que a galera faz, mais ou menos também do estilo que o Keanu Reeves está fazendo ultimamente aí para não morrer de fome. Merecidíssimo não só pelo que nós acompanhamos em O Regresso, mas por tudo aquilo que o cara já tem feito, e é um cara que construiu uma história muito sólida dentro de Hollywood. Então, se não levasse, eu acredito que não levaria mais. A grande surpresa do Oscar, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o Ex Machina, com melhores efeitos visuais. Nem os caras que fizeram o filme, que trabalharam dentro da produção, esperavam por isso. Ali que foi realmente o grande momento impactante do Oscar, né? Como foi o próprio do Mark Rylance, que quando é anunciado você vê o cara pular da cadeira de verdade, fazer aquela cara, pô, sou eu mesmo. E o filme realmente mereceu, não é nenhuma zebra, né? Talvez não fosse esperado, mas não necessariamente que tenha sido, né, algo não merecido. Melhor filme, assim como a categoria mais aguardada, eu acredito que é o comentário mais aguardado também quando nós fazemos um vídeo, uma matéria falando sobre os premiados do Oscar. Olha, eu assisti todos que estavam indicados ali realmente, e só posso dizer para vocês que o Oscar, ele não vai exatamente de encontro ao mesmo gosto que principalmente nós brasileiros e vocês que fazem parte da geração geek tem. É algo totalmente diferente. Eles têm uma profundidade de análise muito mais técnica e pouquíssimo emotiva. Todos esperavam, torciam, eu mesmo estava nessa torcida por Mad Max, A Estrada da Fúria. Mas não é assim que funciona, gente. Infelizmente, vocês vão ver ainda 10, 15, 20, 30 Oscars dentro da vida de vocês, vocês que são mais jovens, é bem verdade, como eu disse lá no início do vídeo, e não vão ver aquele filme que você acha realmente que deveria ser aquele filme, né, o grande vencedor do Oscar. Muitas pessoas encaram essa festa, essa premiação, como se fosse uma Copa do Mundo de filmes, né? Comparando, por exemplo, a um campeonato mundial de vôlei, de futebol, de basquete, onde o melhor acaba levando por ser o melhor. Mas o Oscar não funciona assim. Primeiramente que dentro dos membros da academia, 80% são formados por americanos. E dentro dessa maioria, todos ali têm uma forma muito conservadora de se enxergar as coisas. Então, realmente, os caras não vão pela emoção, pelo cara que tomou um tiro, pelo cara que se jogou de um carro para o outro. Eles vão principalmente por um critério onde eles julgam ser muito mais técnico e elaborado dentro do lado artístico. Sobre Spotlight, Segredos Revelados. Um bom filme de verdade, mas como eu disse lá na análise que eu fiz um tempo atrás, estou inclusive disponibilizando aqui na descrição, aqui também colocando aqui nos cards aqui em cima para vocês assistirem. É um filme que ele tem uma narrativa muito cansativa, e quem vai se interessar por ele são as pessoas da área de verdade, ou seja, os jornalistas ou pessoas que estejam interessados
em se aprofundar dentro dessa polêmica que aconteceu na Igreja Católica, sobretudo lá nos Estados Unidos durante o início da década de 2000. Apesar de eu ter achado muito interessante, é um filme que eu particularmente eu não tenho saco para assistir 2, 3, 4, 5 vezes. Mas também nós não podemos falar completamente que os caras não mereceram ganhar o Oscar. Eles tinham um elenco muito bem recheado e dentro daquilo que o diretor se propôs a fazer, ele fez muito bem. Porém, eu sei perfeitamente que você que é mais jovem, se considera geek, se considera nerd, né? Tá nessa ondinha de quem está começando a assistir filme agora, teria dado o seu Oscar ou para Mad Max ou, na pior das hipóteses, para O Regresso. Porém, fica a lição a partir de agora de como vocês devem começar a enxergar e entender o que é o Oscar de verdade. Bem, meus amigos, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, deixando aquele velho pedido. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, o que você está esperando? Dá uma forcinha aí, inscreva-se já. Também não esqueça de participar nos comentários e também deixar o seu joinha, ok? Um grande abraço!